Olá, eu sou o Gustavo, sou cofundador da Aprender Design. Queria falar rapidinho 3 pontos, vai ser bem breve para a gente começar a aula. Primeiro eu queria falar rapidinho sobre a escola, depois sobre esse encontro, sobre a aula livre, depois apresentar um pouquinho quem que vai falar aqui com a gente. Sobre a escola, eu não tenho oportunidade de estar com vocês sempre, então eu queria falar brevemente. A Aprender vai fazer 2 anos agora, daqui a mais ou menos um mês. Eu e o Glauber, meu sócio, a gente criou a escola lá atrás com a ideia de fazer uma escola que seja contemporânea, mas que ensine os fundamentos, né, de design, para esse contexto mais digital. A gente está fazendo 2 anos aí com o NPS de 95, mais de 1.000 alunos que já passaram pela escola, então super prazer para a gente. E fazer esse encontro. A gente tinha feito uma aula livre já, mas num formato bem diferente dessa. A gente decidiu, nesse formato, fazer um encontro especialmente para alunos, pessoas que já passaram pela escola. Então, enfim, é o primeiro que a gente faz dentro desse formato. A ideia é que a gente traga de tempos em tempos papos e conversas que tenham a ver com o dia a dia de todo mundo, aulas abertas, e que, enfim, eu vou passar no final uma pesquisinha que vocês deem um pouco de feedback para a gente continuar melhorando e continuar pensando em coisas novas que sejam legais para todo mundo que está, né, que faz parte dessa comunidade da Aprender Design. E queria apresentar rapidamente as pessoas também. Primeiro a Letícia, que é professora do curso Liderando Times de Design e diretora de design do Quinto Andar, e uma amiga querida, a gente se conhece há bastante tempo, desde que a gente veio para São Paulo, nós dois somos do Rio, então é uma amiga querida. E os dois convidados que estão aqui com a gente. Primeiro, a Cláudia, ela é diretora de design da Scale, então, enfim, vai trazer um pouco da experiência dela já passando, né, pela experiência de liderar times de design. E depois o Rodrigo, né, que está aqui também, a gente estava um pouquinho tenso porque ele estava no meio de uma viagem, mas ele conseguiu chegar a tempo, super pontual. Ele é Head de Design de Produto da RD, então também aí já tem bastante experiência liderando times e vai contribuir um pouquinho para a gente falando sobre, enfim, essa transição, né, como é o tema da aula de hoje, de colaborador individual para uma pessoa que lidera times. A Letícia vai conduzir esse papo, essa aula. Fiquem super à vontade para mandar perguntas, para participar pelo chat. A gente vai tentar também, no final, abrir para ouvir um pouquinho vocês, enfim, para vocês conseguirem colaborar aí de forma mais livre. Acho que é isso. Vai lá, Alex. Obrigado pela presença de todo mundo. Beleza, vamos lá. Também queria agradecer o interesse de todo mundo. Sei que no live, assim, nem todo mundo consegue entrar, mas a gente, só dando spoiler para a Cláudia e para o Rodrigo, que não estão lá no Slack, a gente teve 50 pessoas falando, me coloca lá para eu assistir. Então, acho que isso é um indicador de que o assunto é pertinente, que a galera queria conhecer vocês. Queria agradecer especialmente, né, o Rodrigo e a Cláudia por toparem essa conversa, trazerem a experiência deles numa terça-feira à noite, com crianças em casa. Então, agradeço demais, acho que vai ser muito, muito bacana para todo mundo da Aprender que está interessado no assunto no dia a dia, né, no que a gente vai aprendendo no empírico, que ninguém vai abrindo muito. Então, acho que é um fórum especial, assim, para a gente tocar em assuntos que não estão exatamente nos livros, né, e que é um desafio para uma geração inteira de profissionais de design, que é justamente como é que eu dou esse passinho em relação à gestão de times e sou uma voz, liderança da disciplina dentro das empresas, conversando com negócios, com, né, outras disciplinas das empresas, como é que a gente vai navegando aí no nosso dia a dia, conquistando alguns espaços para colaborar no negócio, né? E aí a gente tem umas perguntinhas, eu vou começar aqui com a Cláudia, vou aproveitar. Eu queria fazer, na verdade, quase que uma brincadeira. Eu vi uma vez, numa palestra, alguém perguntando isso, e agora eu tenho conversado com alguns amigos em relação, sempre nessa brincadeira de, se você pudesse saber alguma coisa da gestão antes de ter entrado, né, lá atrás, o que seria, né? O que você falaria para essa Cláudia jovinha, quando deu o primeiro passo, teve a primeira equipe? Mas não vale roubar no jogo, hein, Cláudia? É uma coisa só. Tá bom, tá bom. Mas primeiro, obrigada, gente. Boa noite aí. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Olha, uma única coisa eu falaria que não é sobre você, sabe? Acho que você fazer a gestão, acho que por um tempo, acho que a gente acaba confundindo, porque a gestão é muito mais sobre o outro, de como que você consegue fazer essas conexões e ser um grande facilitador do que sobre o seu desenvolvimento ali, sabe? Então, não é sobre você, é sobre o outro. Eu acho que no começo, acho que eu tive um pouco mais de dificuldade entre essa pegada de ser hands-on e começar a liderar as pessoas e de entender qual que era o meu papel aquilo, sabe? Quanto que eu consigo influenciar mais do que, na verdade, é, querer que as coisas sejam do meu jeito, da minha forma, sabe? Essa é uma boa dica. Também acho que demorei cair a ficha. E, Rodrigo, qual seria a sua dica para o Rodrigo lá no início? Boa, ótima pergunta. Bom, primeiro, boa noite também, pessoal. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu diria que está tudo bem ser vulnerável e dizer que não sabe. Eu acho que eu demorei muito tempo para entender isso, assim, sabe? De fazer um bom alinhamento com a minha liderança, de trazer o time para junto do desafio, assim, dizer, ó, também não sei, vamos descobrir juntos, sabe? Eu acho que talvez de alguma forma eu projetei durante um bom tempo, assim, essa imagem errada de, não, eu tenho que saber tudo, tenho que dar conta de tudo, assim, sabe? Tem horas que não dá e eu acho que a gente deixa de aprender se a gente não é vulnerável nesse sentido, né? E é engraçado que vulnerabilidade é um assunto que está bem em voga, né? Eu acho que muito lá pela Brené Brown, lá no livros e TEDs e todo esse assunto, mas na prática é muito difícil, né? Especialmente eu acho que quando a gente coloca o chapéu aí de gestor e liderança, parece que esse chapéu vem com um pesão, né? Do tipo, então agora sou eu que tenho que ter as respostas. E mesmo agora com o apoio desse termo, né? E a gente podendo falar disso, eu acho que na prática ainda não é onde a gente se coloca, né? É bem difícil fazer essa virada. Gostei dessas dicas. Queria encontrar vocês quando eu comecei também. Esses jovens, essa dica para vocês jovens. E aí, acho que mantendo essa ideia, antes da gente entrar em alguns conceitos, né, fazendo essa volta na trajetória de vocês, eu também queria perguntar para vocês se teve algum momento que vocês sentiram uma desilusão, assim, que foi uma crise na escolha desse caminho. Pode ser uma crise leve, né? Mas assim, uma crise de, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Se vocês têm algum episódio que vocês lembram, enfim, da carreira de vocês dentro da gestão dos times, que rolou uma insegurança, uma desilusão em relação a algum assunto, né? Rodrigo, você quer? Depois a Cláudia entra. Tá bom. Pô, eu não sei, vou perguntar, assim, tem muito momento difícil, né, de ser líder, assim, eu acho que todo líder gosta de promover, contratar, e nenhum líder gosta de demitir, né, e dar feedback duro, assim, né? Acho que isso é uma constante para todo mundo, assim, né? Eu acho que tem momentos de crise, assim, que são muito difíceis, assim, né, felizmente já faz um tempo, assim, mas eu acho que quando o negócio entra numa situação crítica, sabe, você tem que tomar algumas decisões de org, assim, às vezes acaba, às vezes por performance, tendo que demitir, assim, é sempre um momento muito duro para ser líder, assim, sabe? Acho que, de alguma forma, assim, nunca foi uma crise para mim, assim, sabe? Questionar, putz, será que eu volto para... Nunca foi, assim, mas é um momento muito duro, assim, sabe? Eu acho que é um momento difícil, sabe? Então, tive algumas dessas ocasiões, assim, mas no dia a dia da função, assim, eu acho que até vou com tranquilidade, né? Demitir sempre é uma crise, né? Tipo, fazer esse tipo de coisa, mas para não repetir a mesma coisa, eu acho que é uma coisa um pouco mais leve. Eu sou uma pessoa muito empática, então eu sempre fui muito amiga da equipe, e principalmente quando eu não era líder, né? Então eu sou uma pessoa muito da amizade, assim. Eu acho que teve uma desilusão leve que você, por mais querido que você seja, por mais que você tenha empatia, que crie um ambiente de confiança, não necessariamente você vai ser amigo das pessoas e que as pessoas vão te enxergar dessa forma. E tá tudo bem, sabe?
as pessoas vão ter algum momento para falar sobre o líder entre eles, sabe? E tá natural, acho que todo mundo tem alguma coisa para falar do gestor, né? Eu acho que você conseguir que ao longo do caminho nós vamos fazer amizade, com certeza, a gente vai cruzar com pessoas que a gente vai levar para a vida, e tem pessoas que vão ser restritas ao ambiente do trabalho, óbvio, com muito respeito, muita empatia, mas não necessariamente vai extrapolar o nível de amizade. Eu acho que, de certa forma, eu achava que isso poderia acontecer. Acho que ao longo do caminho foi uma pequena desilusão, sabe? Não chega a ser tão drástico ali, para não repetir agora do Rodrigo, mas você não vai ser amigo de todo mundo e tá tudo bem. As pessoas vão falar de você, certamente, mesmo que você faça 90% das coisas corretas, sabe? Eu acho que faz parte disso e você não pode levar isso para uma forma pessoal, assim. Cláudia, você me lembrou um episódio que, inclusive, eu falo um pouco no curso, que teve uma vez, eu odeio almoçar sozinha, odeio. E aí, depois que virei gestora, começou a ficar mais comum eu ter que almoçar sozinha, mas eu nunca gostei. E aí, teve um dia que eu entrei num almoço da galera do time, assim, do tipo, vocês estão indo almoçar? Eu vou almoçar. E todo mundo silenciou, assim. E aí eu falei, gente, o que eu acabei de fazer? Todo mundo queria almoçar. E, sei lá, falar os assuntos do time, né? E, enfim, eu aprendi ali justamente isso que você falou, de tipo, tem um espaço, a gente, uma vez que vira gestor, por mais que esteja num ambiente super horizontal e informal, e que as pessoas tenham uma troca de proximidade, assim, tem um espaço ali, né, tipo, existe uma hierarquia e tem um espaço ali que você precisa dar para as pessoas. Você não pode estar o tempo todo, você não vai ser colega em todos os assuntos. E aí eu brinco no curso que eu chego depois nos happy hours e vou embora antes. Então, é uma prática. E agora não me meto mais em almoço, não me autoconvido para almoço por aí. É sutil, mas é uma desconstrução, né? Sim. Sim, mas eu acho que é um espaço legal. Eu queria até complementar. Outro dia eu estava falando com uma liderada que se tornou líder há pouco tempo também, assim, que eu não me esqueço do dia que aconteceu um happy hour e eu não fui convidado. Eu achei, olha só, sabe quando você acontecer, você fala, olha só, então acontece, né? Mas eu acho que é super importante o espaço, né? Eu acho que até, e é normal, né? No fim, é uma coisa super natural de acontecer, né? Sim, total. E assim que começou a pandemia, também eu li em alguma coisa, que eu não vou lembrar a referência, infelizmente, que era que a gente, com o trabalho, todo mundo, né, foi trabalhar remoto, estava faltando aquele corredor, né? E que a saúde mental é impactada quando a gente não fofoca e fala mal do chefe. Então, assim, é importante para os nossos liderados terem esse espaço para falarem da gente, né? Então, acho que faz parte, inclusive, de saúde, assim, tipo, é uma coisa que socialmente é importante para as pessoas. A gente tem que extravasar algumas opiniões nesse formato mesmo, um formato mais emocional, de tipo, não gostei de que fulano falou isso. Enfim, fofoca é saudável no final no final do dia. Achei curioso, que já era uma coisa que eu estava me ligando, né, no dia a dia ali, de que é verdade, ninguém vai lembrar de você no happy hour, muitas vezes, inclusive, no happy hour remoto, você não vai receber o voucher, né? Do tipo, você é a única pessoa que não recebeu o voucher da comidinha, do drink, não sei o quê. Então, a gente acaba, enfim, faz parte do novo jogo, né, de ser gestor. Muito bom. Cláudia, você abriu uma caixa de memórias aqui. A gente pode ficar horas trocando sobre isso, porque tem várias micro decepções em relação a isso, que você vai se tocando, né? É verdade, eu não vou ser chamado por esse happy hour. E achava que, nossa, mas será que as pessoas não gostam de mim? E não tem nada a ver. Talvez as pessoas não gostem mesmo de você, mas nesse caso não era, né? Então, gente, olha, já ganhamos a noite com essa verdade aqui. É bem isso mesmo, não tem a ver com você, não é pessoal, enfim, é parte da cadeira que você está sentando, né? Bom, mas aí, falando das desilusões, queria também que vocês me trouxessem, em algum momento, alguma coisa, algum episódio, alguma coisa que aconteceu com vocês,
que vocês, que foi aquela coisa que certifica, assim, tipo, nossa, eu estou no caminho certo, é isso que eu gosto de fazer, ou algo que te conectou, assim, com essa cadeira, né, com esse fazer, e gestão é o caminho, legal, é isso que eu faço. Vocês têm alguma história para contar para a gente? Acho que tem uma parte da responsabilidade de liderança que é você formar novos líderes, né? Acho que mesmo que a pessoa, você não vá dar esse chapéu e esse cargo inicialmente para ela, mas você conseguir identificar quais seriam essas pessoas e conectar com os propósitos, propósito que ela tem de carreira também, porque algumas pessoas elas têm mais dificuldade, né? Elas desejam ser especialistas, elas desejam ser gestão e não necessariamente ou elas têm aquelas skills ou elas têm mais dificuldade de conseguir identificar, né? Então acho que tem muito disso de você conseguir criar, né, auxiliar no desenvolvimento de novos líderes. E dentro dessa passagem de você conseguir auxiliar, eu tenho um líder que, enfim, a gente tende a gente é o exemplo daquilo, né? Então, geralmente, pelo menos nos casos que eu passei, os líderes novos, eles tendem a ser mais parecidos com você naquela situação, perguntam mais como que você agiria em determinada função, e tentam replicar algum tipo de padrão até eles descobrirem qual é o estilo de liderança deles e como que eles agiram naquela mesma forma, né? E aí fiquei muito feliz porque eu tenho um líder, né, que ele é meu liderado, que ele estava com muita dificuldade de encontrar qual que era a forma e o estilo dele de feedback, né? Porque ele não, enfim, somos parecidos em várias outras questões, mas ele tinha dificuldade de construir uma narrativa que ele demonstrasse que tinha essa preocupação com a pessoa e conseguisse apontar quais eram os pontos de desenvolvimento ou não. E ele estava sofria muito com aquele momento, né, de como que ele poderia dar esse feedback. E aí depois ele veio todo feliz, assim, o quanto que ele conseguiu, de forma natural, dividir essas percepções com o liderado dele, e ele conseguiu criar um desenvolvimento, criar um PDI sobre aquilo. E eu fiquei muito feliz, porque no final das contas, ele fez da forma que eu não faria, né? Eu teria feito de outras formas, mas de você conseguir auxiliar como que o outro pode se descobrir nessa situação é muito gratificante, porque você está ajudando a descoberta do outro, porque aquilo não é sobre você, né? Não é sobre você dar uma cartilha pronta e falar, olha, Letícia, primeiro você vai ter que falar para ele, bom dia, tá tudo bem? Para mostrar que tem empatia e está preocupado com ele, sabe? Depois, e aí eu acho que passando as principais mensagens, as principais preocupações, e aí as pessoas vão se descobrindo. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, eu acho que ele é um excelente líder. Hoje eu consigo aprender muito com ele, né? Apesar de... E a gente tem uma troca muito relevante, a gente vai construindo isso junto, sabe? Então, eu acho que ver o despertar das outras pessoas como líder sempre me reconecta com os meus desejos, sabe? De liderança, de como que eu acho que eu acredito que eu consigo ter mais facilidade com essa questão de gestão e conseguir mapear essas características. Então, eu sempre penso nesses momentos positivos com o time. Boa. E você, Rodrigo? Então, acho que eu gosto muito do ponto da Cláudia de formar outros líderes, mas até para não repetir, mas adicionar um outro ponto, eu acho muito legal, assim, quando às vezes que eu consegui colocar uma pessoa no lugar certo e ver que ela fazia algo muito melhor do que eu, assim, sabe? E eu estar bem com isso, assim, sabe? Foi uma mistura de conseguir desenhar, né, um espaço que cabia para a pessoa e abrir mão do controle e garantir, sabe, sabendo que a coisa estava dando certo, assim. Acho que isso foi uma virada de chave bem importante para mim, assim, sabe? Abrir mão desse controle do resultado final e olhar mais como que eu posiciono as pessoas certas nos lugares certos. É engraçado que é uma conexão muito nova, né? Eu acho que principalmente quando a gente faz esse primeiro passo, assim, as primeiras experiências com as primeiras pessoas de time, né? Porque faz parte de ser designer a entrega, né? E a qualidade dessa entrega, como é que a régua dessa entrega fala de mim, né? E aí, quando a gente tem essas situações em que o liderado, tecnicamente, mandou bem do jeito dele, a gente muitas vezes fica muito inseguro, né? Do tipo, meu Deus do céu, fulano sabe muito mais do que eu nesse negócio aqui. E aí fazer essa virada realmente demora até um tempo, mas ela é muito libertadora, né? Peraí, agora o sucesso, na verdade, o resultado que eu faço aqui é justamente acertar
e trazer essas pessoas que sabem mais do que eu, né? Nossa, total, isso é uma virada que eu acho que a gente tem que se conectar, porque pode ser que alguém fale isso, mas às vezes a gente não se conecta com isso e sente isso, né? Tipo, vai entrar em alguns projetos, algumas coisas, em algumas reuniões, em algumas situações que bate uma insegurança de liderar alguém que tecnicamente é melhor em alguma dimensão, em algum skill, alguma coisa. Não parece fazer sentido no começo, né, Letícia? Não sei se você sentiu isso, assim, mas eu lembro que as pessoas mais sêniores falavam para mim assim, Rodrigo, você precisa achar uma pessoa que sabe mais do que você. Daí eu pensava, pô, se souber mais do que eu, tem que ocupar meu lugar, não tem que, né, vai ficar abaixo, assim, sabe? Não era normal pensar desse jeito, né? Mas acho que até com a maturidade da nossa área, assim, de começar a ter carreira técnica, carreira de liderança, né? Então você começa a ter posições diferentes, onde fica até mais confortável de você liderar uma pessoa tecnicamente muito mais competente do que você, mas você lidera ela por outra perspectiva, né? Por uma liderança de pessoas e de estratégia, né? Então, Sim. mas não parece óbvio no começo, né? Acho Sim. que é uma boa Eu virada. trabalho com um diretor de engenharia que a gente foi meio crescendo junto lá no quinto andar, agora ele é diretor também e tal. E ele sempre brincava comigo que assim, Letes, eu trabalho para ninguém depender que eu exista aqui. E eu ficava meio bolada, assim, real, tipo, eu ficava do tipo, gente, mas que coisa louca. Como assim você trabalha para né, não ninguém depender de você porque eu não existo aqui? E aí bate, né, em vários lugares de insegurança, enfim, eu achava essa frase muito chocante, assim. Mas hoje eu também consigo fazer essa conexão de tipo, tá, tem, né, deixar as coisas arquitetadas, independentes, né, de você é um sinônimo, um grande sinônimo de sucesso, de que você está indo no caminho certo com essa equipe, né? Porque, de novo, não é você, é disciplina, você está montando disciplina naquela empresa, enfim. Tem outras. E eu acho, Letes, que essa Uhum. sensação não é só de insegurança. Eu acho que tem uma questão antiga, que acho que pelo menos no início da minha carreira estava mais relacionada a isso, que é uma questão de comando e controle, né? Então, assim, isso fala muito sobre as lideranças antigas que não eram lideranças, eram chefes, né? Então, tipo, eu tenho que te dar um comando, você tem que fazer aquilo. Então, se você, na teoria, sabe mais do que eu, então, como é que eu vou conseguir controlar esse tipo de coisa? Mas eu acho que a gente vai evoluindo também nessa visão de liderança, que faz a gente ter esse tipo de conversa um pouco mais madura, que não é sobre isso, né? Gestão não é sobre você saber Sim. tecnicamente mais do que aquela outra pessoa, né? Tem várias outras nuances em relação a isso. Porque também mexe com o lugar de uma falsa crença de poder, né? De que, beleza, eu sou a pessoa, eu sou o chefe, eu mando e fulaninha obedece. Não é sobre isso, especialmente quando a gente fala do que a gente faz, né? É muito sofisticado para a gente ter um olhar assim, né? Enfim, a gente contrata um monte de gente para fazer decisão e não dá para ter essa postura, né? Mas muito bom. Aliás, eu tô aqui de olho no chat, gente, e eu não fiz nenhum combinado de perguntas, né? Eu acho que a gente pode, vocês podem ir me mandando, eu vou tentando casar. Eu só vou tentar ser bastante atenta ao horário para a gente cobrir alguns assuntos, mas não passar do horário, porque muita gente foi entrando, todo mundo aqui, ó, pai e mãe de criança pequena, então a gente tem compromisso de horário bem certinho ali, beleza? E aí, o Francisco tá me falando aqui que ele não é lead, mas gosta muito de ouvir esses papos, e sempre vem a pergunta para ele de que a pessoa nasceu ou não nasceu para ser líder. O que vocês, os 2 centavos que vocês têm aí para o Francisco sobre isso? Tem gente que nasceu para ser líder ou não? Então, eu acho que não, assim, eu acho que ninguém nasce para ser líder, assim. Para mim é bem, eu ainda não, você nunca está pronto também, assim. Você não nasce e nunca está pronto também, assim. Eu acho que é um constante aprendizado, né? Eu acho que é um growth mindset. Você vai adquirindo habilidades, como qualquer coisa na vida, assim, sabe? Eu não acredito nessa história, assim. Eu acho que, sei lá, tem umas visões mais determinantes, assim, né, sobre isso, mas para mim é uma questão de aprendizado mesmo, de formação. Eu acho que nascer é difícil, né? Mas eu acho que a gente tem características ou skills que facilitam
mais essa sua comunicação, essa sua preocupação com o outro, porque assim, existem estudos, né? Acho que a gente tem muita bibliografia, tem vários talks sobre os assuntos, mas você tem que ter algum tipo de identificação com essa função, porque eu acho que senão tudo fica muito duro e fica tudo muito superficial. Óbvio que a gente tem ferramentas para isso, mas eu sinto que tem algumas características de empatia, de comunicação, de facilidade, de direcionamento que auxiliam se a pessoa ou consegue, tem facilidade de desenvolver, ou se isso já é um pouco mais nato, sabe? Porque tem aqueles líderes que fazem, nossa, mas essa pessoa é então, é tão técnica, é difícil entender o que ela fala, é difícil ela se comunicar. Eu não vejo que ela está preocupada comigo, né? Ela está preocupada, enfim, acho que isso tem mais dificuldade se a pessoa tem outras características, né? Mas é um outro ponto de vista ali do Rodrigo complementar. Sim, eu acho que nascer, eu concordo com vocês, acho que muito menos dessa, dessa verdade aí, que não acho que ela seja algo que realmente converse com uma realidade, assim, essa história do nascer parece tão determinístico, assim, né? Não exatamente... Mas, enfim, eu acho que também isso me traz uma coisa que a gente conversa no curso, sobre saber um pouco melhor os conceitos de liderança e de gestão. E a gente, muitas vezes ainda, mistura um pouco isso, né? Eu falo bastante que, uma vez que você é gestor, é muito legal você se entender como líder, né? Você trabalhar a visão, conseguir ter muita clareza de que você tem que inspirar as pessoas, tem que orientar, levar esse grupo para um outro lugar. E ser gestor é um trabalho, né? Você tem um monte de responsabilidade, você tem um monte de coisa ali. Então, também é verdade quando a gente fala que a gente pode ter um líder de design no time que não está numa cadeira de gestão, né? Uma pessoa que entendeu o seu papel ali em ser alguém que vai puxar a disciplina, que vai inspirar as pessoas, que vai trazer uma régua de qualidade, se for um líder IC ali, colaborador individual, na equipe, e que pode exercer esse papel, ou muitas vezes, quando a gente pensa num único designer, numa estrutura, ou uma equipe muito enxuta, esse grupo a gente pode ter um monte de líder de design ali, quando ele leva a abordagem do design para aquela empresa, né? Então, acho que quando a gente fala disso, a gente também pode voltar nessa história do nascer para ser líder, porque ou você vai se identificar com uma missão e vai trabalhar isso e vai se entender líder desse assunto na empresa, e gestão, como acho que o Rodrigo e Cláudia colocaram. Às vezes é uma questão também de tarefas e você vai aprender a fazer aquilo, né? Então, não precisa nascer, não, dá para aprender. E dá para se localizar, né, como líder. Às vezes você é um designer que se identifica com alguma questão e vai levantar essa bandeira para aquele grupo de pessoas e vai trabalhar isso. Mas isso me lembra um pouco a um assunto que eu queria trazer aqui, que é especialmente quando a gente assume as tarefas, né, de gestor, o nosso dia a dia fica bastante reativo, assim, é muito comum a gente quase que o dia a dia sucumbir a um monte de reunião, a um monte de problemas que a gente tem que resolver, todo mundo precisa da gente, todo mundo levanta a mão, então é muito comum você começar a segunda-feira, sua agenda tá bonita, livre, e aí chega sexta-feira, você fala, o que aconteceu? Eu não consegui trabalhar, porque foi acontecendo um monte de coisa, você foi sendo puxado, e todo mundo queria falar com você, resolver alguma coisa, e você vai sendo reativo ali no dia a dia. Sobre isso especificamente, vocês têm alguma coisa para dividir com a gente? Como é que vocês navegam nesse dia a dia? Vocês têm alguma coisa que vocês, inclusive, dividem, né, com seus liderados, ou vocês estão formando para ser líderes nos times de vocês, para, enfim, fazer alguma coisa um pouco diferente, organizada, para não ficar sempre
sendo dragado nessa rotina mais reativa aí da liderança e da gestão, que é bem comum. Vou começar essa. Eu acho que tem uma questão de organização, um pouco, sabe? Tipo, quanto que a gente consegue bloquear alguns... Porque eu acho que eu tenho um pouco de receio da gente ser sugado e ser drenado por todas as urgências e necessidades do dia e não ter um tempo para você parar, para você planejar. Então, acho que tento organizar a agenda de uma forma que eu tenha esses momentos já pré-organizados para evitar que isso aconteça. Óbvio que a gente não consegue acertar isso 100% dos casos, porque tem urgências que precisam mover a agenda, mas eu tento me organizar para isso já. Então, eu já tenho horários bloqueados semanalmente, que são os meus horários, e evito colocar nomes muito comuns, como momento de foco, sabe? Ninguém dá credibilidade para esse nível de agenda, é a primeira reunião que cai, sabe? Cria um nome... Eu tenho uma reunião com o meu time, que era quando a gente estava na pandemia, que chama Alinhamento de Perspectivas Internas. Todo mundo tem morro de... Nossa, a gente não pode invadir essa agenda, mas na verdade era uma agenda para a gente tomar café, sabe? Mas é que daí todo mundo respeitava o nome dessa agenda. Então tem assim, eu bloqueio as agendas. Mas tem uma outra coisa que eu faço, é que mantenho a rotina com o meu time de forma... sou bem exigente em relação a isso. Então, eu tenho um sync com os meus líderes que ela tem que existir semanalmente. Porque se a gente já tem a obrigatoriedade desse encontro e a gente já define as pautas que são prioridades, a gente já evita que uma dessas possíveis ocasiões que podem acontecer ao meio da semana, a gente pode dividir esse encontro. A mesma coisa para o one-on-one. O one-on-one tem um one-on-one com os diretos semanal e com os não diretos eu tento ter a cada 30 ou 45 dias, né, que são os liderados dos meus líderes. E aí eu mantenho essa agenda fixa, com pauta ou sem pauta, porque a gente estar próximo e ter encontros específicos também diminui a ansiedade do outro para quando ele vai falar com você. Óbvio que todo mundo sabe que pode falar comigo no Slack, que vão ter outras urgências, que vai ter algum stakeholder que vai entrar em contato, mas você ter cerimônias para tratar determinados assuntos pré-estabelecidos na sua agenda tem me ajudado muito. E aí tem encontros específicos. Então, metade do one-on-one eu falo sobre a pessoa, sobre o desenvolvimento da carreira, e se necessário a gente separa uma parte do one-on-one para falar sobre um projeto específico. Se 15 minutos for mais do que... não for suficientes para tratar determinado tema, daí a gente marca uma agenda específica para tratar isso. Isso tem me ajudado muito, esse nível de organização, porque geralmente as pessoas querem muito conversar com você, mas se elas sabem que tem um horário específico, elas tendem a se organizar e você fala, mas Letes, eu vou falar com você amanhã às 4 horas, tem certeza que não pode esperar? Sabe? E a mesma coisa com os meus stakeholders ou com os líderes dos gêmeos que eu atendo, enfim. Organização tem me salvado nessa agenda de home office, que tudo é reunião, que não tem mais horário do café, né? Eu tenho ido por esse caminho. Legal, que aí também trabalha uma coisa de previsibilidade, né? Que esse exemplo que você deu, tipo, tudo é muito urgente, mas se já tem um calendário, tipo, dá para dá para a gente tratar naquele horário já marcado, né? Interessante. Mas, Cláudia, ficou muito claro o quão rígida e rigorosa você é, do tipo, meu horário está marcado com você. Gostei, você falou. Exato, com certeza. Exato. Porque, assim, óbvio que eu falo no Slack. Hoje mesmo eu tive 3 reuniões que não estavam para marcar, eu flexibilizei os outros horários. Mas acho que auxilia, porque quando tudo é urgente, nada é urgente, sabe? Sim. Eu tenho levo isso para a vida. Boa. O que eu faço também é bloquear a agenda. Eu acho que uma coisa que funciona junto com isso também é você conseguir alinhar com os seus pares e time o mesmo bloqueio de agenda para foco. Porque o problema é que cada um, às vezes, acaba fazendo... uma parte do time faz de manhã, outra parte faz de tarde, daí teu chefe faz na hora do almoço, e você nunca consegue casar, assim, porque cada hora... Você pode estar na hora no seu horário de foco, mas outras pessoas não estão, sabe? Então, aquela história de combinar com os principais stakeholders, os horários que você vai focar, assim, sabe? Então, acho que isso é uma coisa super legal. A outra coisa, eu acho que é bem importante, principalmente quando você começa a liderar, assim, que você cai, às vezes, numa vibe de que tudo é importante, você tem que se sentir útil o tempo todo, né? A gente falou sobre isso um pouco, tem um pouco do impostor, você começa a querer entrar em tudo quanto é tema para resolver. Eu acho que é bem importante alinhar com a sua liderança o que é importante para aquele semestre, sabe? Para você poder falar não com tranquilidade, assim. Eu acho que falar aquele não com gosto, assim, eu não vou atender isso agora, eu não vou entrar nessa reunião, obrigado por ter me convidado, sabe? Acho que isso é muito importante, porque vai chover, assim, se você pega uma empresa
sei lá, de 500 colaboradores, por aí, daí para cima, sempre vai chover uma reunião importante para você aparecer, e ela é realmente importante, mas não necessariamente ela precisa estar, você precisa atender essa reunião, porque ela não está no teu goal principal, sabe? Então é importante, você pode delegar para alguém do time e seguir a vida em paz, desde que esteja bem alinhado com todo mundo, sabe? Então eu acho que isso é bem importante também. Nossa, Rodrigo, você falar falou e não. fez eu lembrar, desculpa, Letícia, te Não, interromper, imagina, mas Cláudia. funcionam os dois quadros, esse quadro que eu estou pensando em voltar a fazer, que com os líderes, a gente define um que chama de Job Scorecard. Então, depois que a gente definiu, aqui é por quadro, né? A gente definiu OKRs, daí cada líder faz um Job Scorecard com 3 indicadores, ou com 3 objetivos que ele tem para tocar, que vai o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento das áreas. E aí, enfim, a gente estabelece aquilo, que o combinado, né, não sai caro, ali a pessoa sabe mais ou menos o que ela tem que fazer dentro daquele objetivo. E aí, nos one-on-ones e nos encontros, a gente vai observando se a gente está se afastando, porque eu brinco que a micareta leva a gente para outros lugares. Daí, ou a gente tem que recombinar o que a gente, né, no começo do quadro, ou você está fazendo algo que não deveria estar fazendo agora, sabe? Então, tá lá escrito, tá combinado, e aí a gente evita que a micareta leve a gente para outro lado. A gente, é o termo que a gente usa, mas a micareta tá te levando para onde, sabe? É bem mais ou menos isso. E a gente está aqui fazendo essa brincadeira, amei a micareta, e ela é muito, ela acontece com muito mais recorrência do que a gente acha, que a gente começa, né, os períodos de planejamento, não, tá claro, não, eu sei que eu tenho que entregar, e é muito mais difícil falar esse não com gosto do que, é muito mais fácil a gente falar aqui do que fazer, mas ele é muito libertador, né, quando a gente consegue ter essa clareza da prioridade e a prioridade, né? Não vir com aquela história de prioridade 1, prioridade 2, aí você fala, mas espera, o conceito de prioridade aqui, enfim, foi levado pela micareta, amei a micareta, vou usar, Cláudia. E o não com gosto, vou ficar marcada aqui, no tipo, esse vai ser um não com gosto que eu vou falar aqui. Muito bom. Bom, gente, já passou muito rápido, já é 9h40, olha só, que loucura. Eu queria falar um pouquinho, acho que tem bastante, a gente convidou uma galera da Aprender, então não necessariamente a gente está falando com gente que já está na gestão, né? Então, acho que seria legal a gente falar sobre processo. Acho que processo é um negócio que une todos os designers, independente da missão, está como gestor, se ainda está começando, enfim. E aí, queria perguntar para vocês se vocês têm, né, dentro do time, alguma ferramenta em que vocês consideram que é algo muito essencial, que é algo que vocês sempre recomendam, enfim, que vocês são bem fanzoca, assim, de tipo, não, isso aqui é um negócio que eu sou rigoroso de sempre aplicar e sempre fico ali, ou essa ferramenta me ajuda numa régua de qualidade com o time. Tem alguma coisa de processo de design que vocês curtem muito e que, enfim, vocês sempre tentam levar para o time? Ou quando vocês veem que tem aquela baixa da galera, né, largando aquilo, aí você fala, não, volta aí, gente, ó, tem que usar tal coisa. Foi difícil a pergunta, porque assim, tem uma coisa que designer gosta, é ferramenta de design, processo, né? A gente vai colecionando, assim. Mas tem Total. uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, que une todos os mundos de produto, assim, né, como um todo, é mapear a jornada. Pô, eu acho que mapear a jornada é maravilhoso, assim, quando você começa a mapear a jornada, todo mundo consegue fazer parte da história, todo mundo consegue entrar para dar uma visão diferente ali, sabe? Então, acho que o mapeamento de jornada é super relevante para a gente gerar um alinhamento, assim. Às vezes você vai para um quadro branco, começa a rabiscar um fluxo, tal, uma jornada do usuário, como as coisas vão acontecer, parece que as coisas ganham brilho, assim, sabe? Até para definição de escopo, assim, sabe? Eu vejo muito o como o design consegue ajudar produto, consegue ajudar a engenharia a olhar para o que a gente vai escrever com mais precisão, sabe? Sem ficar míope, né? Fazer aquela coisa mais 360. Bom, eu também sou bem fã de jornada. Também gosto bastante. Eu acho que para fugir um pouco de design para design, eu acho que como líder, para ser mais complementar aí do que o Rodrigo, eu acho que precisa de alguma ferramenta para a gente conseguir avaliar a satisfação do time, sabe?
que pode ser alguma coisa que já tenha implementado com o time de pessoas, ou a gente pode rodar alguma coisa dentro do seu time mesmo, assim. Acho que one-on-one, enfim, tem essa proximidade que você já consegue ter algum nível, né, de satisfação, de felicidade, de engajamento, mas tentar implantar alguma ferramenta dentro do time que pode ser uma avaliação em 360, entre pares, né? Para os liderados avaliarem seus líderes. Aqui a gente, além dessas que eu falei, a gente também tem o que chama pulses, né? Que a gente avalia a cada 15 dias. Que daí olha a felicidade da pessoa, tenta, né? Medir a felicidade, o engajamento, quanto que ela está conectada com os valores da empresa. E acho que o quanto que você consegue medir isso e pensar em acionáveis, porque acho que como líder a gente tem que pensar em outras questões. Acho que para conseguir ser mais ativo nessa gestão e conseguir atuar de forma mais pontual. Eu iria para algumas desse quase um CSAT do seu time, sabe? Um NPS do seu time. Como que você consegue fazer uma quali e uma quant? Eu tenho gostado bastante da gente fazer esse tipo de acompanhamento. Legal. E Cláudia, você faz só no time de design ou você faz junto com algum RH, people? O Pulses a gente faz junto com o time de pessoas, já tem 5 meses. A gente definiu quais eram os critérios para a gente avaliar, conectados com valores da empresa. Mas a gente tem o nosso, já tinha, na verdade, que é essa avaliação, né? Líder avalia liderado e pares também, né? A gente faz 360. Quando eu entrei, eu tive que assumir uma time, e aí eu precisava ter um diagnóstico rápido antes do início do quadro, sabe? Tava todo mundo planejando, não tinha tempo de conhecer todo mundo, as 9 pessoas. Então, eu comecei a rodar, tipo, uma ferramenta de autoavaliação para ter um diagnóstico inicial, tipo, como que a Let's se vê, como que o Rodrigo se vê, como que o Rodrigo vê a Let's, até eu ter uma percepção geral. Isso me ajudou bastante, aí também veio o engajamento de cada um deles, sabe? Você se vê daqui a um tempo dentro da empresa, o que faria você mudar, sabe? Acho que tem me ajudado bastante. Legal. Bacana. E você falou que a recorrência é 15 em 15 dias que vocês rodam, né? O Pulse, sim, o Pulse é de 15 em 15 dias. É bem E frequente. aí dá para você, é bem frequente, assim, e aí você consegue ver até a satisfação. Tem umas perguntas também sobre saúde mental, sabe? Tipo, pra saber como está a sua alimentação, se você se preocupa. Tem tido vários insights interessantes, principalmente, tipo, senso de justiça, sabe? Quanto que você acha que a empresa promove as pessoas com o mesmo nível de se equipara, sabe? Está claro para você por que uma pessoa foi promovida. Daí você consegue avaliar também pessoas de outras áreas. Acho que é uma ferramenta bem interessante para a empresa. Com essa frequência, provavelmente dá para agir bem rápido, né? Num timing que a gente está trabalhando de casa, eu acho que achei interessante esse bastante trabalho de 15 em 15, mas mas ele tem uns dashboards, sabe? Que é bem fácil. Quando a gente estava fazendo esse manual, era ruim. Daí, essa pergunta é para mim, Rodrigo? Opa, Rodrigo, o líder avalia liderado, mas dá um espaço para o liderado avaliar você como líder? Sim, tem também. E aí agora a gente está fazendo o que chama ciclo da escalada, né? Que aqui na escala e tudo a gente tenta falar com alguma coisa com escalar. Então tem o ciclo da escalada e é anônimo. E a gente faz isso no Future Rocks. Então a gente está bem no ciclo. Então eu vou receber a avaliação dos meus pares, dos meus liderados de forma anônima. Quem vai receber isso é o meu líder e ele vai ter que me passar um feedback, né? Mas eu recebo os textos separados. Então eu não sei que foi a Letícia que me avaliou, mas a Letícia está no meu time, um dos textos é dela. Então, tem isso. Tem na íntegra, sem saber quem é, e eu recebo um feedback formal, assim. Todo mundo tem isso, até o CTO vai receber. Acho bem interessante também. Boa. E ele perguntou também se o Pulse avalia hard skills, soft skills, mas entendi que é mais sobre clima, né? Isso, é mais sobre clima, e aí esse ciclo da escalada, essa autoavaliação, a gente avalia as outras coisas. E acaba sendo uma função mais do líder direto, né? Mapear. E 15 em 15 dias você está falando muito de percepção, né? Eu acho que ficaria difícil entrar em skills, assim. Sim, os skills a gente olha por quadro. Boa, esse assunto rende de ferramentas para soft e hard skills. Nossa Senhora! Eu vou mudar aqui para acho que quase uma última
que eu acho que também é uma outra coisa que acontece muito e muitas vezes é a entrada da gente no mundo da gestão, que é, estou te convidando para montar o time aqui. E aí você é um designer mais experiente, que está lá montando o produto, e aí também tem essa missão de montar o time. E aí, quando a gente está montando o time, a gente também tem todo um dia a dia de gestão com o time existente, né? É um negócio que a gente tem que fazer concomitante, geralmente, e é muita energia, né? Falar com as pessoas, organizar os perfis, estudar cada pessoa com quem você vai falar, fazer essa conexão que o Rodrigo falou, né? Enfim, foi os insights dele em relação a, nossa, é isso mesmo que eu quero seguir, de alocar essa pessoa que eu nem conheço, que eu estou fazendo uma entrevista aqui com ela, com o desafio. Queria que vocês dividissem algum aprendizado que vocês tiveram, como é que vocês fazem isso no dia a dia, se tem alguma coisa, algum hack, tipo, alguma coisa que vocês aprenderam a fazer, sei lá, separa um dia para isso. Enfim, vale qualquer coisa, porque eu acho que é uma das atividades que mais consome, que a gente fica, não, vou falar com 3 pessoas. Cara, 3 pessoas num dia é assim, você chega no final do dia exausto, né? É um trabalho que consome muito e que parece, às vezes, que não é um trabalho. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, como é que vocês, enfim, fazem isso concomitante. Tem todo um job, um monte de coisa para resolver a estratégia, time, dia a dia, e ainda fazer hunting, conhecer pessoas novas, conversar com pessoas para posições e montar esse time. É muito difícil, né? Eu acho que montar o time, contratar, assim, realmente é infinite game, né? Nunca acaba, assim, a gente fica nesse loop eterno e toda hora. É muito complicado, assim. Mas eu acho que tem uma coisa, o hack que eu tento usar. Não tem hack, né? No fim, assim, é muito difícil. Não tem saída fácil para contratar e montar um time do dia para noite. Isso eu acho que é muito difícil. Ainda mais no mercado como a gente está de design, que é super concorrido, né? Mas eu acho que, assim, uma coisa que me ajuda muito é ter clareza no que eu estou buscando, sim, sabe? Eu acho que isso ajuda muito a focar e saber quando encontrei a pessoa certa. E aí, refinando até o meu processo, né, fazendo pesquisa sobre isso, eu encontrei um método assim que me ajuda muito para outras coisas também, mas principalmente para contratar. Que uma vez eu vi uma entrevista do Stephen Gates falando que antes de contratar alguém, ele faz uma carta agradecendo essa pessoa para depois de um ano que ela entrasse na empresa. Então ele escreve essa carta: obrigado por você ter entrado aqui, resolvido isso e isso para mim, pô, parabéns por aquele projeto que você entregou. E isso passa a dar uma clareza, dava uma clareza para ele de como o que ele está buscando, né, para aquele perfil. E eu tento sempre que eu posso, se tenho tempo, eu tento fazer algo esse exercício assim, sabe, mesmo que seja às vezes mental assim, antes da entrevista, ou antes de eu abrir a vaga. O meu briefing, geralmente, eu faço depois dessa carta para o futuro aí, sabe? Pô, obrigado por ter entrado aqui, se é um líder, eu faço voltado para uma pessoa líder, né? Obrigado por ter me ajudado a organizar o time, esse tipo de coisa. E assim, é fácil quando você encontra pessoas que falam assim, pô, eu acho que essa pessoa aqui eu daria o feedback. Até para a pessoa saber a expectativa, assim, sabe? Você consegue dar mais clareza do que você espera, porque quando você vai pela linha de skills, né? Começa a fazer um checklist ali de skills, se a pessoa cumpre ou não cumpre, eu acho que é muito frio, né? E não é, e geralmente não está ali o talento, né? O talento está entre uma skill e outra, né? Quando a skill falta, o que a pessoa faz, né? Eu acho que ter clareza do que a gente quer ajuda a contratar melhor. Porque inclusive, eu acho que é um bom exercício para aterrissar, né? Tipo, às vezes a gente pode ficar numa camada mais abstrata de, eu espero que fulana tenha maturidade para tal coisa. E o que isso significa no seu contexto, nesse desafio, né, no que precisa agora. Interessante, curti, vou procurar. Depois Boa, você passa para a gente a referência certinho, que eu vou dividir aí com a galera e vou ler também, fiquei curiosa. boa, É, boa. o Patrick tá. O Patrick está perguntando se a gente pode dividir best practice no offboarding, no processo de tirar as pessoas. Pois é, a gente começou o papo falando que essas são as grandes desilusões, quando a gente tem que demitir, fazer essa decisão é mais difícil, né? Eu acho que best practice, acho que
enfim, acho que o offboarding é um conceito difícil, porque eu acho que é mais um corte seco, né? Eu acho que não tem exatamente passos, assim. Me parece que eu acho que tem os feedbacks, mas, assim, eu pelo menos penso assim, de quando a gente decidiu, a gente tem que comunicar. Acho que quando a gente está falando de a performance está indo mal e a gente quer alinhar expectativas, a gente está na aposta, o jogo está aqui rolando, né? Acho que quando a gente fala em demissão, a decisão já foi feita. Então, acho que já passou essa fase de fazendo feedback, né? Para mim, a decisão, quando ela é tomada, depois você comunica, né? É difícil. Mas não sei se o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa. Eu não sei, eu concordo, assim, é super delicado, tá? E, assim, eu já fiz mentoria sobre isso até para me ajudar, assim, e a melhor que eu tive foi a seguinte, assim, ó, não espere que vai ser bom e o que vai ter um output bom, assim, sabe? É super delicado, é um momento muito difícil de se passar para os dois lados, assim, sabe? Então, assim, eu acho que a minha boa prática é sempre recorrer ao time de RH, TM, Business Partners para auxiliar e ajudar a conduzir um processo, assim, porque eu acho que é muito, muito difícil. Sim. Só mais 2 centavos sobre isso. Acho que a gente tem que colocar aqui nenhum gestor, ninguém contrata para demitir. Então é um negócio que não é natural. Tipo assim, né, com todo mundo que você fala, vamos aí nesse desafio, a pessoa topa, nem você nem a outra pessoa estão topando para falar não amanhã, para sair amanhã, né? Tipo, então é ruptura, e rupturas não são nem triviais, nem planejadas, nem indolores, né? E em alguns lugares dói. E aí uma outra coisa, Rodrigo, que eu acho que foi um pouco nesse processo de trocar com algumas pessoas e que me deu um pouco mais também não sei se tranquilidade, mas me trouxe uma outra perspectiva, que é que bom que você está se sentindo mal. Porque se você está se sentindo, está tudo bem, está ok, alguma coisa aí dentro está esquisita, né? Porque, de novo, você não contratou ninguém para demitir, isso não é o plano, né? A gente trabalha todo dia, inclusive, para crescer junto, né, no time, né? Cláudia, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto tão Sim, é um difícil? assunto bem difícil, mas o que eu posso contribuir diferente que vocês já falaram? Eu acho que tem que ter confirmado, igual a Alex falou, nos one-on-ones, nos feedbacks, se a gente teve uma comunicação clara antes do desligamento, sabe? Porque eu já vi as pessoas, elas têm receio de ter conversas difíceis e não passam a mensagem correta, para que a pessoa consiga entender os sinais, né? Tentar se desenvolver. Talvez é necessário fazer uma troca de liderança, porque eu já vi pessoas que não estavam performando tão bem com o líder A e com o líder B, por uma questão de vulnerabilidade, que acho que a Brené Brown fala bastante sobre isso. A pessoa se engaja de uma forma diferente. Se você já tentou o que era possível tentar, os meus desligamentos tendem a ser a breve, sabe? A comunicação. E eu acho que é mais sobre você dar espaço da pessoa falar e ouvir, do que você, putz, mas ela vai chorar, sabe? Você tem que estar preparado para qualquer coisa, porque a pessoa pode ter qualquer reação. Então, se você tem uma mensagem consistente ao longo de tudo, tende a ser mais curta essa comunicação e mais direta com ela, sabe? Mas algumas pessoas têm resistência também nesse momento. Outra coisa que eu acho também, apesar de eu achar que é difícil, ninguém contrata querendo demitir, pensando que isso vai acontecer, mas é uma atribuição do líder e a gente tende a não olhar isso. Porque low performance também não é positivo para o seu time. Como que você cria uma régua, sendo que o seu colega está entregando menos e o seu líder não está tomando nenhuma atitude em relação a isso, sabe? Isso também fala sobre você como líder e fala sobre a saúde do seu time. Então, por mais que a gente não queira falar sobre isso, é importante sim a gente tomar essa decisão e não ser moroso, sabe? Para você também não perder a credibilidade com o seu time. Mas, enfim, eu tô falando que eu tô falando aqui toda equilibrada porque eu não tenho que falar isso amanhã com ninguém, né? Mas, assim, essa é a minha contribuição com vocês hoje. Total. Você tem um compromisso com a empresa, com a disciplina, com o seu time, né? São muitas camadas ali, e se você não está atuando, enfim,
com alguém que está com outro comportamento ou com low performance, também você não está sendo justa com outros compromissos, né? Com outras camadas ali. Enfim, a cadeira é um compromisso ali. Mas, boa, olha, eu acho que falamos do assunto difícil de uma maneira meio leve. Terça-feira à noite. Bom, o Rodrigo também tinha uma pergunta aqui, Rodrigo, mas eu acho que a gente vai encerrar, porque enfim, estou tentando ser. Eu sabia que ia render essa conversa, e se a gente deixar, a gente vai até 1 da manhã aqui. Mas eu fiz um convite e vou seguir o meu compromisso aqui de horário, tentar ser mais britânica. Quem já teve em algumas turmas sabe que eu sou super falante, geralmente me perco aí no horário, acabo sempre esticando, mas hoje eu falei que não ia esticar. Então, a gente está aqui já no finalzão, eu queria agradecer muito, sei que está no meio de uma semana, todo mundo, né, sei lá, no 5º tempo do dia, agradecer especialmente a Cláudia e o Rodrigo por trazerem aí vivência deles. Não sei se o Gus quer falar alguma coisa, mas queria muito agradecer todo mundo que se interessou e ficou ligadinho aí, mandou perguntas e tudo mais. E Cláudia e Rodrigo, foi um prazer encontrá-los. E muito obrigada por ter dividido aí um tanto de coisa da carreira de vocês. Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite aí, foi muito bom trocar ideia com vocês aí, muito bom. Eu também, gente. Muito obrigada, Lex, pelo convite, Gustavo, pelo espaço. Gostei de te conhecer pessoalmente, Rodrigo, a gente só tinha se falado pelo LinkedIn. Enfim, se vocês quiserem continuar essa conversa em outro momento também, estou super à disposição. E Vini mandou mensagem, a gente já se cruzou nesse mercado aí. Obrigada por ter mandado aqui um oi aqui no particular. Só para dar uma última palavrinha, queria, mais uma vez, que a Alex falou, agradecer o Rodrigo e a Cláudia por terem vindo, né, aqui, terça-feira à noite, falar. Agradecer todo mundo também, né, alunos que estão próximos, que deram feedbacks, que estão aí ajudando a gente a construir uma escola que a gente acha que pode contribuir. A Alex também por ter puxado esse papo, enfim, obrigado aí por todo mundo. E é isso, a gente segue em contato, seguimos lá pelo Slack, em outros cursos, em outras conversas, com outros conteúdos. Queria agradecer aí bastante todo mundo, vou encerrar aqui a gravação. E é isso, obrigado por todo mundo por estar aqui. Boa noite, gente, boa semana e vamos que vamos, né, nesse assunto. Obrigada aí por estar todo mundo aí. Valeu.